Bom dia, tudo bem? Meu nome é Levi Carvalho, a gente vai estar dando continuidade sobre consciência. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre consciência de justiça. Amém? Então vamos iniciar? A consciência de justiça ela é imprescindível para uma vida de vitória autêntica. A gente tem falado aí sobre a vida que vem em Jesus Cristo, a gente tem falado sobre o Evangelho, essa continuidade do que é o Evangelho, né? Então a gente tem que entender que isso é imprescindível. O que nos torna aceitos e amados por Deus é o fato de sermos para Ele mesmo o mesmo que Jesus é. Ele nos fez a própria justiça dele através do sacrifício de Jesus. Então, essa justiça não é feita simplesmente porque a gente acha uma coisa certa ou não, mas porque como Jesus morreu ali na cruz por nossas vidas, essa morte dele cumpriu as exigências que Deus queria. Então, por isso que o sacrifício é justo. Ele era o único cara que não era pecador, foi o único ser humano que não pecou. Então, por causa do sacrifício dele, se tornou justo. Então, por isso é a justiça de Deus. E o resultado é que nos tornamos semelhantes ao seu Filho Jesus, né? Então, quando ele morreu, quando aceitamos Jesus Cristo, a gente se torna semelhante a Jesus Cristo. E em 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, esse sacrifício dele, essa parte de não ter conhecido o pecado, ele se entregou no nosso lugar, ele se nos substituiu. E assim, para Deus foi feita a justiça. A gente falou um pouquinho na semana passada de pecado, né? Então, a ideia é termos consciência mesmo do que é o pecado, do que é o evangelho, que nesse tempo a gente estava falando aí. A consciência do pecado é a origem, no final das contas, de todas as religiões. Se a pessoa não tem consciência do que é pecado, não tem consciência do que é o sacrifício de Jesus, não tem consciência da história do que aconteceu na humanidade, acaba buscando um Deus e acaba criando uma religião, como a gente já viu várias religiões mediante a história, né? Porque as pessoas têm esse vazio que foi quebrado na vida deles por causa do pecado, que só Deus consegue preencher esse buraco, e elas acabam criando uma religião buscando assim preencher esse buraco de algumas formas. Na verdade, outras pessoas, mesmo sem religião, buscam através de bebidas, drogas, né? Então, todas essas tentativas de fato são inúteis, porque o homem natural, ou seja, o homem pecador, é um transgressor. Ele está transgredindo a lei, mesmo que ele não saiba disso. Por isso Deus elaborou esse plano de redenção para retirar a natureza maligna do homem e colocar a sua própria natureza de justiça e amor dentro dele. Então, quando você aceita Jesus, você é tirado do mundo das trevas, dessa natureza das trevas para a natureza de justiça e de amor de Deus. Ou seja, isso, mesmo que você não perceba, existe uma mudança dentro de você. O que vai faltar depois é a mudança da tua mente, que é a renovação que Paulo fala, né? Então, a falta de conhecimento da obra redentora de Cristo e a consciência do pecado danificam a consciência de justiça. Ou seja, essa consciência de justiça que a gente necessita ter para saber o que foi que aconteceu na humanidade, o que aconteceu por causa de Jesus Cristo, ela só vem com o conhecimento de Deus. Bom dia, Tagni César. Tudo bem? Bom dia. Vamos lá dar continuidade. Então, se não nos tornarmos limpos diante de Deus pela fé no sangue de Jesus Cristo, o nosso espírito não tem forças para inspirar a nossa mente e a nossa trajetória. E a vida sobrenatural de Deus não será uma realidade. Então, quando a gente busca Deus, quando a gente começa a viver e trilhar um caminho com Deus, a gente começa a mudar a nossa consciência, começa a mudar a nossa trajetória com Deus, e com isso a gente tem, através do sangue de Jesus, da fé no sangue de Jesus Cristo, na morte dele, na ressurreição dele, a gente começa a ter forças para inspirar a nossa mente, porque sem isso a gente não tem. Então, sem Deus é impossível você trilhar um caminho aceitável para Deus.
porque é só através da justiça, que como a gente estava falando agora, por causa da morte dele, da morte de Jesus Cristo, é que a gente tem essa possibilidade. Então é impossível ter uma vida participante da natureza do amor de Deus se não há certeza de que estamos limpos pelo sangue de Jesus, pois a consciência do pecado torna o homem controlado pela dúvida e pelo medo. É por isso que a má consciência é inimiga da fé, porque a sua fé é a fé na fraqueza e na incapacidade. Se você não tem a capacidade vinda de Jesus Cristo, é impossível. Você sempre vai estar lutando com uma coisa que você nunca vai ter força, porque a única coisa que te dá força é justamente o sangue de Jesus Cristo, a morte na cruz ali de Jesus Cristo por você e por mim, é que dá essa força pra gente, amém? A justiça de Deus em Cristo faz o espírito do homem se levantar com autoridade para sobrepujar o mal e as trevas e doutrinar a mente em submissão à natureza de Deus. Então essa vida, essa trajetória que a gente precisa trilhar, ela foi feita por Jesus Cristo, ela nos dá essa capacidade, essa autoridade para a gente se levantar como filhos de Deus e doutrinar nossa mente para que a gente viva o que Deus quer através da natureza dele, né? E o que fazemos hoje determina nosso futuro. Muda as situações e constrói uma consciência forte dentro de nós, que nos levará a desfrutar de coisas que o Senhor planejou para a nossa vida. Então essa consciência de justiça, essa vida que Deus queria que você e eu tivéssemos, a gente começa a ter com a consciência. E o que a gente faz com essa consciência, o que a gente faz no dia a dia, determina o nosso futuro. Ou seja, a capacidade que nós temos em Deus pode mudar nosso futuro, pode mudar as situações à nossa volta, pode mudar também tudo a nosso respeito, porque Deus prometeu muitas coisas. Quanto mais a gente sabe o que Deus prometeu pra gente, quanto mais a gente sabe as coisas que Deus, eu tenho falado isso esses dias, então quanto mais a gente sabe o que Deus tem para nossas vidas, quanto mais a gente tem consciência, mais a gente se torna forte. É impossível, sem consciência, sem fé verdadeira, você tomar posse das coisas que Deus tem para a tua vida. Então Deus falou, eu te curo. Se você não tem consciência, se a palavra não virou fé dentro de você, é impossível você ser curado por Deus. Você normalmente vai precisar de ajuda de remédios, vai necessitar da ajuda de médicos, mas a fé em Deus é capaz de te curar, a fé em Deus é capaz de te prosperar, de dar alegria, te dar amor, afinal ele mesmo é o próprio amor, né? A Bíblia diz. Em Romanos 1,17 diz assim, este evangelho revela-nos a justiça de Deus, a justiça que Deus nos atribui. Essa justiça nasce e completa-se através da fé, tal como está escrito, o justo viverá pela fé. A gente encontra isso, a gente leu em um dos vídeos, né? O justo viverá pela fé. 4 vezes existe isso na Bíblia, se repete esse versículo na Bíblia. Antes de Jesus ter vindo, todo mundo vivia ali pela fé, também já vivia pela fé. As pessoas, elas, apesar de não terem Jesus ainda, mas elas tinham consciência de que viria uma pessoa que libertaria o povo, e eles, mesmo sem saber que Jesus, no caso quem era Jesus, que era Jesus que viria, mesmo sem saber da obra redentora do que ia acontecer naquele tempo, mas eles sabiam da promessa de Deus, que haveria um descendente que libertaria aquele povo. Então, desde aquele tempo, milênios atrás, Abraão, Noé, Davi, eles sabiam, eles já botavam a sua fé no futuro do que Deus já estava, que tinha na palavra de Deus, que ela tinha sido lançada para eles. Então, por causa daquela palavra, eles já conseguiam se posicionar em fé. Hoje nós temos Jesus, nós temos a palavra de Deus. Bom dia, tia. Bom dia, tia Tereza. Então, aquelas pessoas já sabiam. Hoje nós temos Jesus e nós podemos nos posicionar em fé, tendo a palavra de Deus, tendo ciência do que dessa trajetória que Deus fez para que nós pudéssemos ser livres. E a gente só precisa pegar a Bíblia, ler a Bíblia, estudar Deus, estudar toda essa coisa que aconteceu na trajetória da humanidade, para a gente entender que houve uma necessidade, houve uma quebra da vontade de Deus, houve o pecado, houve
toda uma promessa de Deus através da história, para que viesse Jesus cumprir todas as promessas que Deus fez, cumprir todas as palavras que foram ditas sobre ele, para que nós hoje pudéssemos ser salvos, libertos, protegidos e pudéssemos viver a vida que Deus quer para nossas vidas. Adão se escondeu de Deus por causa do pecado. Isso é interessante quando a gente vê a história, né? Mas Jesus procurou Deus após o pecado de toda a humanidade vir sobre ele. Então, nós tínhamos no começo da história um cara que, por causa do pecado, se amedrontou, mas também a gente tem Jesus Cristo que, mesmo sabendo que o pecado viria sobre ele, se levantou e procurou a Deus. O versículo de Marcos 15:34 diz assim: às 3 da tarde, Jesus exclamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Foi o único momento que a gente vê a história da Trindade se separando. Essa foi a dor de Jesus ali na cruz. Eu acho que a maior dor dele não foi estar levando ali chicotadas, não foi ter sido pregado, mas foi a separação de Deus, de Jesus Cristo de Deus ali naquele momento. A queda de Adão, olha esse trecho aqui, esse textinho que eu separei aqui. A queda de Adão foi espiritual, logo, a conquista de Jesus nos leva de volta a essa posição espiritual que no Éden o homem possuía. A conquista de Jesus nos faz justos perante Deus. Então essa conquista de Jesus nos leva a uma posição onde a gente entra na presença de Deus sem essa sensação de culpa, sem essa sensação de problema, de negação, porque Jesus pagou o preço. Então, quando você tem ciência, você pode ir diante de Deus, adorá-lo, glorificá-lo e andar em santidade diante dele, porque você consegue agora. Jesus permitiu que isso fosse possível. Antes disso não era possível, porque o pecado não te permitia. E um último texto para a gente finalizar aqui, a gente orar. Diz assim, ó: o que você acha não muda a sua vida, mas o que a palavra de Deus diz a teu respeito muda não só a tua vida, mas a tua história. Então, a gente tem que dormir com esse barulho na cabeça. O que Deus diz sobre você pode mudar a tua vida, pode mudar a tua história, pode mudar a vida das pessoas à nossa volta. Porque o único que tem poder para mudar a nossa história, a nossa vida, é Jesus Cristo. O sacrifício que ele fez por mim e por você nos deu capacidade de viver uma vida, mas não uma vida comum. Ele mesmo disse, uma vida em abundância. A gente repara na palavra que ele diz: eu sou a fonte que mata a tua sede, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, eu sou o caminho. É impossível andar uma vida cristã sem trilhar o verdadeiro caminho que é Deus. Amém? Jesus Cristo é a porta. Ele também diz: eu sou a porta. Você tem que passar por ele. Ele é o caminho. Ele é a verdade que você tem que viver. E ele é a vida que você tem para viver também. Amém? Maria, bom dia. Tudo bem? Então vamos lá orar. A gente vai colocar aí esse nosso dia diante de Deus. Coloque isso na sua mente. Coloque isso e se fortaleça a cada dia nessa verdade. Jesus Cristo é suficiente para tudo que nós precisamos. E essa consciência do que é o pecado, essa consciência de que nós temos que viver em santidade diante de Deus, essa consciência de que Jesus Cristo é suficiente. Um versículo que sempre me chamou a atenção, principalmente depois que eu aprendi o significado dele, é Salmo 23:1. Apesar de a gente saber que existe uma lei que foi colocada quando Jesus veio e a lei anterior se quebrou, a lei anterior não é necessária mais, mas esse versículo ele engloba o que Jesus era. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O versículo no grego, quando a gente abre o grego e vai verificar, ele diz e significa uma coisa: o Senhor é meu pastor e ele me basta. Por que ele me basta? Porque ele é tudo. Ele é tudo que você necessita para ter uma vida plena, para ter uma vida em abundância. Então Jesus Cristo foi essa promessa de Deus, para te dar plenitude em todas as áreas da tua vida, para que você possa ser capaz. Amém? Vamos lá então orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais esse dia, por mais essa manhã, Senhor. Coloca a tua mão poderosa sobre nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que haja, Pai, prosperidade.
que haja entendimento da tua obra redentora sobre nossas vidas, que haja, Pai, uma plenitude de consciência para que possamos viver as tuas verdades, para que possamos ser eficazes nas nossas vidas, na nossa casa, mas também para as pessoas à nossa volta. A tua palavra diz que os campos estão brancos. Essa tua palavra foi dita há mais de 2000 anos atrás. E ele continua branco, está pronto para a colheita. Existem pessoas que estão indo a perecer para o inferno. E a resposta para essas pessoas é tu, Senhor, através de nossas vidas, sendo pregado, sendo anunciado, para que essas pessoas possam ser também libertas, assim como nós um dia fomos. Te agradecemos. Se existe alguma pessoa que vai ver esse vídeo que ainda não te aceitou como Jesus Cristo, como o único suficiente Salvador da vida delas, que essas pessoas possam te sentir agora neste momento e possam abrir seus corações para o teu evangelho, ou abrir o seu coração para a tua graça, para o teu amor, para o teu perdão, Senhor, e possam assim ser satisfeitas, possam gozar das coisas que tu planejastes e cumpriu através da tua morte sobre a vida delas, e elas possam então simplesmente tomar posse disso e viver a plenitude do que tu queres. Essas pessoas queiram realmente e tenham sede e fome de ti, e elas possam ser supridas através da tua palavra, através da tua vida na vida delas. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, amém e amém. Ótimo dia a todos e possamos viver uma semana plena. Hoje é o primeiro dia da semana, então que as bênçãos do Senhor estejam sobre nossas vidas, a graça e a paz do Senhor estejam sobre nossas vidas e nossas famílias. Amém? Beijão a todos, até a próxima.